I told you before when we first started that there's a difference between the rapture and the return of Christ. Eu já falei para vocês na primeira noite que há uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo. They are alike, but they are not the same. Há semelhanças, mas os dois não são a mesma coisa. It's sort of like a car, Parece like a truck, é como um carro e um caminhão. but they're not the same. Eles são veículos, mas não são os mesmos. It's like a bicycle, it's sort of like a motorcycle, Como uma bicicleta que tem aparência de moto, but they're not the same. mas não são os mesmos. A donkey is like a horse, Um burro, né, um jumento se parece com um cavalo, but they're not the same. mas não são os mesmos. The rapture is like the return of Christ. E assim também, o arrebatamento da igreja é parecido com a volta de Cristo, But they're not alike. mas não são os mesmos eventos. Now, the rapture was revealed by the Apostle Paul and later by the Apostle John. O arrebatamento da igreja foi revelado pelo apóstolo Paulo e mais tarde pelo apóstolo João. Jesus didn't say anything about the rapture, didn't explain anything about the rapture. Jesus mesmo não explicou nada a respeito do arrebatamento. He only talked about his return. Jesus apenas falou e ensinou sobre a sua volta. Now, the rapture will take place before the tribulation. O arrebatamento vai acontecer exatamente antes da grande tribulação. So this morning we talked about the tribulation being about the length of this pulpit. Hoje de manhã eu usei esse púlpito para descrever a duração da grande tribulação. Now the tribulation will last for 7 years. A tribulação vai durar exatamente por 7 anos. And it's divided into 2 parts. E a tribulação vai ser dividida em 2 partes. The Antichrist will make a peace pact with Israel. E durante esse período, o anticristo vai fazer um tratado de paz com o anticristo. Antichrist is going to be a ruler of the world. O anticristo vai ser o governador deste mundo. And he makes a peace pact for 7 years. E esse governador, o anticristo, ele vai fazer um tratado de paz com Israel que deveria durar 7 anos. He hasn't done it yet, E o anticristo ainda não fez isso, but the Bible tells us this is what's going to happen. mas a Bíblia diz que é exatamente isso que vai acontecer. It's in Daniel 9:27. Esse ensinamento está em Daniel, capítulo 9:27. 9, verso 27. So, we have the Antichrist making 7-year agreement, Então nós temos o anticristo fazendo um tratado de 7 anos, but then he is killed in the middle of the tribulation. mas o anticristo vai ser morto bem na metade da tribulação. And then God gives the Satan the ability to raise him out of the bottomless pit. E Deus, ele vai dar para Satanás a habilidade, poder para ressuscitar o anticristo. And then he is possessed by Satan. E a partir daquele momento, o anticristo vai ser possuído por Satanás. Satan gives him all of his power. Satanás vai conceder para o anticristo He todo o gives- poder, He gives him his throne. vai dar para o anticristo o seu próprio trono, He gives him his authority. vai dar para o anticristo a sua própria autoridade. And now Antichrist will be ruling the whole world. E agora, possuído por Satanás, o anticristo vai estar governando o mundo inteiro. One man will rule the world Imagine, um homem vai governar o mundo inteiro, from this time until the end a partir da metade da grande tribulação até o final dela. for 42 months Ou seja, por 42 meses, or 3.5 years. ou 3 anos e meio. So, Jesus Christ will come after or at the very end of this tribulation. Jesus Cristo, então, vai voltar à terra no final ou logo após a grande tribulação. So the rapture takes place first. Então, veja, o arrebatamento acontece primeiro. All those who are really trusting in Jesus Christ for the salvation, they will go up into the air to meet the Lord and go to heaven. Todos aqueles que realmente estão confiando em Jesus Cristo para a sua salvação vão subir primeiro e vão se encontrar com Ele nos ares. Jesus doesn't come back to the earth at that time. Jesus não vai voltar até a terra naquele evento. But at the end of the tribulation, Mas no final da grande tribulação, then Jesus Christ will come back to the earth. Jesus Cristo vai voltar até a terra. So there is a difference between the rapture and the return of Então Christ. veja que há uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo.
Now, at the rapture, the Christians will receive new bodies and go to heaven. No arrebatamento da igreja, os crentes vão receber novos corpos para poder entrar no céu. Now, you are a church believer when you trust in Jesus Christ now. Você faz parte da igreja a partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. But the Old Testament saints won't go up at this time. Mas os santos, lá do Velho Testamento, eles não vão subir com a igreja no arrebatamento. In fact, the Old Testament saints will never go to heaven in their physical bodies. Na verdade, os santos do Velho Testamento nunca vão para o céu revestidos do seu novo corpo. They are in heaven with spiritual bodies. Eles estão agora mesmo no céu, revestidos de um corpo espiritual, But they don't get their resurrection bodies until after the tribulation. mas eles não vão receber um corpo glorificado até depois da grande tribulação. So after the end of the tribulation, then Jesus will resurrect all the Old Testament saints and all those who died during the tribulation, and they will stay on the earth. Então, no final da grande tribulação, Jesus vai ressuscitar todos os santos do Velho Testamento e mais aqueles santos que morreram durante a grande tribulação, e eles já vão ficar aqui mesmo, pela terra. So there is a difference between those who are church believers who go up to heaven and receive their resurrection bodies. Por isso, há uma diferença entre aqueles que fazem parte da igreja, vão ser arrebatados em corpos glorificados. Well, why would the church believers get resurrection bodies before the Old Testament saints Por que get será their que bodies? os crentes da igreja vão receber um corpo glorificado e serão ressuscitados antes ou primeiro do que os santos do Velho Testamento? Well, Jesus Christ already has his resurrection body after he had been in the grave for 3 days. Porque Jesus Cristo também recebeu o seu corpo glorificado depois de 3 dias que ficou no túmulo. And he went to heaven, Ele foi para o céu and he has got a resurrection body now. e ele está revestido de um corpo ressuscitado agora mesmo. But Jesus says, I am going to marry the church E believers. Jesus garantiu que ele vai ter uma boda, um casamento com os membros da igreja. And so he takes the church believers and he brings them to heaven with resurrection Por bodies. isso ele vai pegar esses crentes da igreja e vai levá-los, arrebatá-los em corpos glorificados. He's going to marry the church believers. Porque haverá uma boda, haverá um casamento entre Jesus e os membros da igreja. He doesn't marry the Old Testament believers. Mas Jesus não vai se casar com os membros ou com os santos do Velho Testamento. That means he has a special close relationship with the church believers. Isso significa que ele tem um relacionamento especial e bem próximo com os membros da igreja. You are very close to Jesus. Isso quer dizer que você é uma pessoa muito próxima de Jesus Cristo. If you love Jesus now, Se você ama Jesus Cristo agora, you will be with Jesus forever. você vai ficar com Jesus Cristo para sempre. Amen. Amém? Now, the Old Testament believers will be resurrected at the end of the tribulation. Os santos do Velho Testamento vão ser ressuscitados no final da tribulação. And they will be in a relationship with Jesus Christ as a king over a nation. Eles também vão ter um relacionamento com Jesus Cristo. Eles vão servir de reis sobre as nações. But we as church believers will be with Jesus Christ as a bride to a bridegroom. Mas nós da igreja, nosso relacionamento com ele vai ser como de noiva para com o seu noivo. So now there is the difference then that there is going to be a judgment in heaven of Também- all the believers. Também uma outra diferença é que haverá um julgamento que vai acontecer no céu para com todos os salvos. So when the church believers go up to heaven, Quando os crentes da igreja subirem para o céu, they'll be judged for their works. eles serão julgados por suas obras. And this will determine what kind of a place they can rule with Jesus in the kingdom E esse of Christ. julgamento vai determinar o nosso lugar no reino de Cristo. Those who've been working for Jesus Christ and have the right spirit about it, they will receive a greater reward than those Aqueles who que haven't worked so hard. trabalharam pelo Senhor Jesus Cristo da maneira certa e no espírito certo, eles vão ter uma recompensa muito maior do que aqueles que não trabalharam. They're not going to be judged as to whether they're saved or not. Esses salvos não vão ser julgados a respeito da salvação deles, That has already been saved while they've been on earth. They've porque been judged that eles time. já foram salvos enquanto estavam aqui na terra e o pecado deles já foi julgado. So
they're not being judged for salvation, they're being judged for works. Então, o julgamento não tem nada a ver com salvação, mas apenas com boas obras. Now, at the end of the tribulation, Mas no final da grande tribulação, all the other saints, the Old Testament saints and the tribulation saints, they will be judged for their works. todos os santos do Velho Testamento e também da grande tribulação serão julgados também pelas boas obras. They'll stay on the earth because they're going to go into the millennial kingdom. Eles já vão permanecer na terra porque eles vão entrar já no reino milenar de Cristo. So the millennial kingdom is the next big age that's coming Por after isso, this age. o milênio é o próximo grande período que vai seguir a grande tribulação. The ones who died are in a spiritual body in heaven, As pessoas que morreram, elas estão no céu em corpos espirituais. but they need a physical body Mas to be in the eles kingdom. vão precisar de um corpo físico para que eles possam fazer parte do reino. So when we come back, Então, quando nós, a igreja, With voltarmos Jesus, com Jesus, we'll have physical bodies too. nós vamos ter corpos físicos também. And we're not going to stay in heaven forever. Porque nós não vamos ficar no céu para sempre. We're coming back to this earth to rule with Jesus. Nós vamos voltar para esta terra para reinarmos com Jesus. Now I hear some people say, when we die as Christians, we're going to go to heaven and live there forever. Eu já ouvi pessoas dizendo que quando a gente morre, nós vamos para o céu e lá nós vamos ficar para sempre. That's not in the Bible. Não é isso que a Bíblia diz. The Bible says we're going to go to heaven until the millennial kingdom A is ready. Bíblia realmente diz que nós vamos para o céu, mas até o início do reino milenar de Jesus Cristo. So that's why Jesus is returning to bring us from heaven to earth. É por isso que Jesus Cristo vai voltar para nos trazer com ele do céu até a terra. And all those Old Testament saints and the tribulation saints will be raised so they can be in the kingdom. E também os santos do Velho Testamento e aqueles que morreram durante a tribulação também vão ser ressuscitados para que eles possam também fazer parte do reino. And those who live through the tribulation that are believers, they will also be in this kingdom. E aqueles também que sobreviverem durante os 7 anos de tribulação e são salvos, vão poder também entrar no reino de Jesus. So the millennial kingdom is the next big thing after this age. Então, o reino milenar é o próximo grande período depois da tribulação. Now, the marriage ceremony will happen when we are resurrected and brought to heaven in the rapture. Agora, o casamento entre a igreja e Jesus vai acontecer depois do arrebatamento, quando nós já estivermos no céu. While the earth is going through this terrible tribulation, Enquanto a terra vai estar passando pela grande tribulação, we'll be in heaven nós vamos estar no céu and we'll be married to Jesus e nós Christ. vamos estar nos casando com Jesus Cristo. We'll have a special relationship Nós with him. vamos ter um relacionamento especial com Ele. And then after the tribulation, E depois da grande tribulação, then he'll come back with his bride. Ele vai descer conosco, que somos a sua noiva. The bride is the church. A noiva é a igreja. And we will be going to a marriage supper. E nós vamos fazer parte de um jantar, de uma ceia especial. Now, all those who are believers in the Old Testament, they'll go to the supper too. E todos os que são crentes do Velho Testamento, eles vão fazer parte desta ceia também. All those who died during the tribulation that trusted in Jesus, E todos os que morreram também durante a tribulação, porque confiaram em Jesus, they'll be in the supper. eles também vão estar nesta ceia conosco. And all those who lived through the tribulation that loved Jesus Christ and didn't die underneath the Antichrist, they'll be at the supper. E aqueles que sobreviveram à tribulação também e não foram mortos por Satanás, mas creram em Jesus, também vão fazer parte desta ceia. And that comes after the tribulation. E esta ceia vai acontecer depois da grande tribulação. So there is a difference between the rapture Por isso há and the uma, return of por Christ. isso há uma diferença entre o arrebatamento e a volta de Cristo à terra. Now I hope that makes it a little clear. Eu espero que isso tenha ficado claro. So when we look at Jesus' words, they are all talking about the return of Christ. Então, quando você lê as palavras de Jesus, elas estão sempre falando da volta dele à terra. My first message was about Paul and his thoughts about the rapture. A minha primeira mensagem na sexta foi sobre Paulo e os pensamentos dele sobre o arrebatamento. And also, he
John quoted some Jesus' words after 60 years after he'd been in heaven. E João também, o apóstolo, ele citou algumas palavras de Jesus depois de mais de 60 anos que Jesus já tinha subido para o céu. And Jesus was talking to the church at Philadelphia at E that time. Jesus, falando para a igreja de Filadélfia naqueles dias, You see, Jesus was talking to the churches after he'd gone to heaven. Jesus falou com as igrejas depois que ele já havia ido para o céu. He went to heaven about when he was 32 years old. Ele foi para o céu com cerca de 32, 33 anos de idade, But he gets this message to the churches at about 95 AD. mas ele mandou essas mensagens para a igreja cerca de 95 depois de Cristo. So that's about 60 years after he'd gone to heaven. Ou mais ou menos 60 anos depois que ele já havia subido para o céu. So there are differences. Então, há diferenças. When you read John and the Apostle Paul, you'll find out about the rapture. Quando você lê João e o apóstolo Paulo, você aprende sobre o arrebatamento. But when you read about Jesus, you're talking about the return of Mas Jesus. quando você lê as palavras de Jesus, você aprende sobre a volta dele à terra. Now, I want you to turn to Matthew chapter 24, and there we'll see what Jesus says about his return. Agora vamos ler Mateus 24 e ver o que Jesus disse sobre a sua volta. These are the very words of Jesus. Essas são as palavras verdadeiras de Jesus. You see, they were his disciples and he were sitting by the temple that Herod had made. Jesus e os discípulos estavam assentados ao redor do templo que o rei Herodes havia reconstruído. It was a beautiful temple, Era templo muito bonito and the disciples were admiring the beautiful stones that made up the e temple. os discípulos estavam admirando as pedras das quais o templo havia sido feito. And Jesus told the disciples, don't admire the stones E Jesus because disse- they're soon going to be torn down. E Jesus disse para os discípulos: não fiquem aí admirando essas pedras, porque brevemente elas serão destruídas. This shocked the disciples. E isso chocou os discípulos. They thought this temple was going to be the temple that was going to be in the millennial kingdom. Eles pensavam que aquele seria o templo que ficaria para o reino milenar de Cristo. They thought that Jesus was soon coming to be the king. Eles pensavam que Jesus, ele em breve voltaria para estabelecer o reino. And so they asked the question, well, when will this happen? Então eles perguntaram: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? And what is the sign of your coming? Senhor, quais são os sinais da sua vinda? And what will the end of this be? E quando será o fim de tudo isso? So Jesus tries to answer their three questions. E Jesus, ele procurou responder a essas três perguntas. I don't know how well they understood it, Agora, eu não sei se eles entenderam muito bem as respostas, but Jesus was telling them that there's going to come a time very shortly, about 35 years later, mas Jesus estava dizendo para eles que iria vir um tempo que estava prestes a ocorrer, cerca de 30 anos depois. and he tells us this in the verses of chapter 24, about verses 3 through about 14. E ele fala sobre isso dos versos 3 até o verso 14. First of all, he gives them the time. He says, there will be coming a time when there's great persecution, there are going to be false prophets, and you will be very much stressed during this time. Ele fala do tempo, ele diz que naquele tempo iriam surgir muitos falsos profetas e que os judeus, eles iriam viver debaixo de muita opressão. I can't read all this because I got so much to say, Eu não vou ler porque nós temos tantas coisas para dizer ainda, but he's saying that there's going to be all this confusion, and there's going to be a time when the temple will be destroyed. Jesus falou que iria haver muita confusão e chegaria o dia em que aquele templo seria destruído. He didn't tell them exactly when, Mas ele não disse exatamente quando, but we know it happened in AD 70. mas nós sabemos que aconteceu, which year? AD 70. AD 70, tá. Aconteceu no ano de 70 depois de Cristo. Okay, so now that was about 35, 37 years Ou later. seja, depois de 35 a 37 anos. So they didn't know, most of them had died by that time. Veja, a maioria deles já havia morrido quando isso aconteceu, But the Apostle John lived through that. mas o apóstolo João, ele estava vivo quando essas coisas aconteceram. He lived to about 95 AD. Ele viveu até cerca de 95 depois de Cristo. So he lived beyond the destruction of the Então, temple and the ele Jerusalem. ultrapassou a destruição
do templo e da cidade de Jerusalém. Now, after the Jerusalem was destroyed and the temple was destroyed, Depois que Jerusalém e o templo foram destruídos, the Jews continued to fight the Romans os judeus ainda continuaram uma batalha contra os romanos for about 50 more years. por mais de 50 anos. Until finally, the Jews were so disgusted with the Jews, they destroyed everyone they could find, and the rest fled to different parts of the world. Finalmente, Roma já estava tão cansada dos judeus que eles mataram todos que eles pudessem encontrar, e os que sobraram fugiram para todas as partes do mundo. So in verse 16, Jesus is telling them, when all this happens, this isn't the end. This isn't the end of this age. Jesus, ele está dizendo no versículo 16, quando essas coisas acontecerem, ainda não será o fim. Now, in some translations, they think that the end of the world is coming. Algumas traduções acham que o fim do mundo está acontecendo aqui. But that shouldn't be translated that way because in the Greek language, it says at the end of the age. In verse 3. Veja o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mas aqui a expressão no grego não é fim do mundo, mas fim daquela era, fim daquele século. You see, in the Greek language, the word is ionos. No grego é a palavra aionas, And the word for world is cosmos. mas a palavra para o mundo seria cosmos. There's two different words. Então são duas palavras diferentes. And so it should be translated the end of the age, not the end of the world. Por isso deveria ser o final da era e não o fim do mundo. Now, the end of the age will come when Antichrist is killed. Então o final daquela era vai vir quando o anticristo for morto. He'll be cast into the lake of fire at the end of the tribulation. Ele vai ser lançado no lago de fogo no final da tribulação. That will be the end of this age. E então será o final daquela era. This age is called the age of the Gentiles. E esta era, ela será conhecida como a era dos gentios. That is, it began with Nebuchadnezzar when he destroyed the temple and Jerusalem. E esta era dos gentios iniciou-se com Nabucodonosor, quando ele destruiu o templo dos judeus. He was the king of Babylon. Ele era o rei da Babilônia. And from that time on, Israel has been under the thumb of the Gentiles. E desde aquele dia até hoje, Israel tem estado debaixo da autoridade dos gentios. And Israel is still under the thumb of the Americans. Até hoje, Israel está debaixo do dedo dos Estados Unidos da América. They depend a lot on America to give them the money to survive in that Israel area. depende grandemente dos Estados Unidos para lhes dar dinheiro, para que eles possam sobreviver no meio dos inimigos. They do a lot of work themselves, Israel trabalha muito, and they're digging for oil in the land of Israel. eles estão procurando petróleo na terra de Israel, And then the most prosperous nation in the land of Israel, in that area. e Israel é uma das nações mais prósperas no Oriente Médio, And I think they're going to discover oil in that area. e eu acho que Israel ainda vai achar petróleo na terra deles. They say there are great oil wells, great oil lakes underneath the surface of Israel. Eles acham que há mares de petróleo debaixo do terreno de Israel. So it will have great prosperity in the future. Então Israel vai ser uma nação muito próspera no futuro. And so we see that this is going to be a time of the end of the age when Antichrist is finally destroyed. Então o final do mundo aqui seria o final de uma era quando o anticristo for destruído. That will be the last nation that will rule Israel. Então o anticristo vai ser o último governador a governar sobre Israel. So when Jesus comes back, Quando Jesus voltar, that will end the age of the Gentiles. ele vai pôr fim à era dos gentios. Then will become the age of Jesus Christ in the millennial kingdom. Então será a era do Senhor Jesus Cristo no reino milenar. So that is what Jesus is talking about here. He says that is when the end will come. Então Jesus disse, aí então será o fim. Now, a verse that's much confused is verse 20, let's see, it's 22, I think. Eu acho que o versículo 22 também é um versículo... No, verse 13, read Não, verse na 13. verdade, o versículo 13, algumas pessoas se confundem. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Some people think that's going to be, you have to
endure until the end of your life. Algumas pessoas acham que está falando que você tem que perseverar até o fim da sua vida. Only those who endure and really live up to the Christian life by their own good works are going to receive eternal life. Somente aqueles que conseguirem perseverar até o fim, sendo crentes e vivendo por Jesus, é que serão salvos. That's contrary to the Bible. Mas isso está contradizendo o que a própria Bíblia diz. We are not saved by our good Porque works. a Bíblia diz, nós não somos salvos pelas nossas obras. We're saved by the good works of Nós Jesus. somos salvos pelas obras de Jesus Cristo. Our faith in Jesus is what saves É a us. nossa fé em Jesus Cristo que salva. Jesus paid for all of our sins. Jesus já pagou por todos os nossos pecados. And when we receive him, he changes us. E quando nós o recebemos, ele nos transformou. We become a new person. Nós nos tornamos novas pessoas. Before we loved sin. Antes nós amávamos o pecado. Now we hate sin. Agora nós odiamos o pecado. So we become different. Por isso nós fomos transformados. Those who haven't experienced this, they wonder, we're kind of different, we're crazy. Aquelas pessoas que ainda não passaram por isso olham para nós e nos acham loucos. Because we don't love sin anymore. Porque nós não amamos mais o pecado. But they love sin. Mas eles amam o pecado. And they say, why don't you love to go to the sinful places anymore? E eles perguntam para eles, por que vocês não gostam de frequentar os lugares pecaminosos? Because Jesus has changed us. Porque Jesus nos transformou. When we trust in him, we are saved by his works. Quando nós confiamos em Cristo, somos salvos pelas obras de Cristo. So when he says, those who endure to the end shall be saved, he's talking about something different than salvation Então, from sin. quando Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ele não está falando de salvação da alma. We are being saved by our physical life. Mas nós estamos sendo salvos através da nossa vida física. If we can live through this tribulation, if those who haven't gone up in the rapture, Então, aquelas pessoas que conseguirem perseverar fisicamente durante a tribulação, those who receive Jesus Christ after the rapture, aqueles que vão receber Jesus durante a tribulação, they will try to live through this whole period of time. eles vão tentar viver, sobreviver durante esse período. Many, many millions and billions of people will die during this 7 years. Muitos bilhões de pessoas vão morrer durante esse período, But some will be able to live through the whole mas tribulation. alguns vão conseguir escapar este período de julgamento. Some will accept Jesus during this period of time. Alguns que aceitaram Jesus Cristo durante esse período de tempo, Many believers will die as well. muitos crentes vão morrer, você sabe? Not the church believers because they're in heaven. Não os crentes da igreja, porque esses já estão no céu, But those who receive Christ during this period mas of time, aqueles que vão receber Jesus durante a tribulação, if they can live through this whole period se of time, eles conseguirem perseverar, sobreviver durante este período, they will be saved in their physical body. eles serão salvos fisicamente, no corpo físico deles. Notice what it says in verse 22. Agora sim, veja o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. You see, God limits how much time Antichrist has to rule the world. Então veja que Deus, ele vai limitar o tempo que Satanás vai ter para governar este mundo. So Antichrist limits the time to 3.5 years. Por isso, o anticristo será limitado num período de 3 anos e meio. That doesn't give him much time to kill all these believers. E esse tempo não será suficiente para matar todos os salvos. So those who can survive this last 3.5 years, their physical lives will be saved. Então, aqueles que conseguirem sobreviver nesses últimos 3 anos e meio, suas vidas físicas é que serão preservadas. Now, the end will come at this period of time, Então, o fim dos tempos virá bem no final da grande tribulação. and that is given to us in verse 14. E isso nós lemos no versículo 14. And read the verse 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Now, the ones who are preaching during that time are 144,000
Israelite witnesses. Haverá 144 mil testemunhas judias, ou seja, israelitas, que estarão pregando o evangelho durante aquele período. The Bible tells us in Revelation chapter 7 A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 7 that there are going to be 144,000 Jewish people que haverá 144 mil judeus who are going to be so dedicated to Jesus Christ que vão ser tão dedicados ao Senhor Jesus Cristo that they'll witness to all people in all parts of the world. que eles vão pregar para todos os tipos de pessoas e em todas as partes deste mundo. And they'll try to help them to come to Christ during this tribulation E period. eles vão tentar ganhar essas pessoas para Cristo durante a grande tribulação. And there are going to be many, many Gentiles who will receive Christ. E haverá também muitos e muitos gentios que vão receber Jesus Cristo. Many of those will be killed, E muitos deles serão mortos. but some will live through the whole tribulation. Mas alguns vão conseguir viver durante a tribulação. And after the 3.5 years, then the end will come. E só depois desses 3 anos e meio é que o fim virá. Now you may have some questions about that. Eu sei, você deve ter perguntas sobre isso. So now we want to turn to verse 15, Então agora nós vamos para o versículo 15. 24:15. 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Daniel said there's going to come a time after the middle of the tribulation when Antichrist will put up an idol of himself. Daniel profetizou que haverá um momento, depois de 3 anos e meio, no meio da grande tribulação, que o anticristo vai colocar uma imagem no templo. It'll be after he's gone to hell and come back out of hell. O anticristo vai fazer isso depois que ele morreu, foi para o inferno, mas foi ressuscitado e trazido de volta do inferno. And the people will be so surprised that this could happen. E as pessoas vão ficar tão surpreendidas que aquilo aconteceu. Why did it happen? Por que aconteceu? We tried to tell you this morning. Hoje de manhã eu expliquei. Satan will ask God to give him permission to raise his Antichrist from the dead. Satanás vai pedir permissão a Deus para que ele também possa ressuscitar o filho dele, o anticristo dos mortos. And God will give him permission. E Deus vai dar permissão. And so Antichrist is raised from the dead. Então o anticristo será ressuscitado dos mortos. And now they're going to make an idol of him. E agora eles vão fazer uma imagem do anticristo. He's going to be the hero of all those who are unsaved. Ele vai se tornar o herói de todos os perdidos. And Antichrist will say, you worship me, you worship at my idol, and I will give you a mark on your E forehead or on então your o hand. anticristo vai dizer: você me adora, você me glorifique, e eu vou lhe dar uma marca na sua testa. But if you don't worship me, Mas se você não me adorar, then you will be killed. então você será morto. And so many will worship Antichrist. E então por isso muitas pessoas vão adorar ao anticristo. They'll take the mark on their E forehead or on elas their vão hand. receber a marca do anticristo sobre a testa. Then they'll be able to buy things and sell things. E então essas pessoas com a marca vão poder vender e comprar as coisas. But you can't buy or sell without that mark. Mas as pessoas sem a marca não poderão vender e nem comprar. We talked about that this morning. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. So, anyone who takes that mark Mas qualquer um que receber aquela marca can never go into the kingdom. jamais poderá entrar no reino de Cristo. When they die, they'll go to hell. Essas pessoas com a marca, quando morrerem, vão para o inferno. There will be no way for them to be saved. Não haverá nenhuma maneira que elas poderão ser salvas. So they'll have to make up their mind whether they're going to Então, follow Jesus elas Christ or terão follow que fazer Antichrist. uma decisão. Se elas vão seguir a Jesus Cristo ou ao anticristo. So the problem is going to be then, what was this mark be that we see? E a questão agora é, qual será essa marca? Que tipo de marca será esta? Well, it tells us it's going to be a 666. A Bíblia diz que será a marca 666. We don't know exactly what that means. O que será que 666 significa? But it does tell us in the Bible the mark of the beast is 666. A Bíblia diz que será 666 a marca do anticristo. So we will have to wait and see what that is, but we'll be in heaven by that time. Nós vamos ter que esperar até então para saber o que essa marca significa, mas nós estaremos no céu quando isso acontecer. But there are all kinds of marks that people are putting on their bodies Mas now. há vários tipos de marcas que as pessoas estão colocando hoje em dia
sobre a pele And delas. so people aren't too much afraid of having marks put Então on as their body. pessoas, elas não têm mais medo de colocar marcas nos seus corpos. So during that tribulation, from this time on, they will get marked on Então, their body. durante a tribulação, a partir da metade da tribulação, pessoas vão receber esta marca. And that will be the sign that they belong to Jesus, Mas aquela belong marca to Antichrist. vai ser o sinal de que elas pertencem ao anticristo. So Jesus says this to his people. Então Jesus está dizendo para o seu povo: When you see that idol put up in the temple place quando você in vê Jerusalem, aquela imagem sendo colocada no templo em Jerusalém, trouble is ahead. problema à vista. Don't even go back to your house if you're in the field. Nem volte para sua casa se você estiver no campo. Run to the mountains as fast as you Corra can go. para as montanhas o mais rápido possível. The mountains are just outside of Jerusalem, Você sabe que há muitas montanhas do lado de fora de Jerusalém. and they're very, very difficult mountains. E essas montanhas são difíceis de serem escaladas. But they can run to those mountains and hide for a while. Mas essas pessoas poderão se esconder, por enquanto, naquelas montanhas. But they'll keep going south, south, south until they get down to the city of Petra. E eles vão viajar, fugir para o sul até a uma cidade chamada Petra. Bible says that they're going to be down in the area of Basra. E eles vão ficar escondidos numa área chamada Bosra. This is a very protected part of the mountainous area. E realmente essa área é muito bem protegida pelas montanhas. And we're quite sure that is where they're going to go. E nós acreditamos que é para lá que essas pessoas vão fugir. And God says, if you run to that place, I will protect you. E Deus diz, se vocês conseguirem chegar até aquele local, eu vou protegê-los. God will feed them, Deus vai alimentá-los, just like he fed the Israelites in the wilderness. assim como ele alimentou os judeus durante os 40 anos no deserto. He'll protect them from the armies of Antichrist. Ele, Deus, vai proteger aquelas pessoas dos exércitos do anticristo. And as I understand, these are mostly Jewish people who flee. E pelo que eu sei, a maioria dessas pessoas que vão fugir são pessoas israelitas, são judeus. So this is one warning that Jesus gives to them. Então esse é um dos avisos que Jesus está dando para essas pessoas. And he goes on to a few verses after that to help you to understand it. E depois ele dá mais algumas explicações, But we're not going into that right now. mas nós não vamos ver esses versículos agora. Now look at verses 26 and 28. Agora veja versos 26 a 28. Please read. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Now these are the words of Jesus. Essas são as palavras de Jesus. Jesus says, I'm going to come very quickly. Jesus promete que ele vai voltar rapidamente. There will be other people who say they are Christ. Há outras pessoas que vão dizer que elas são o Messias ou o Cristo. Some will say they're in such and such a city. E essas pessoas vão dizer que elas estão em tal cidade. Some might say they're out in the wilderness. Algumas vão dizer que estão no deserto. But Jesus says, when I come, I'll come quickly. Mas Jesus disse, quando eu voltar, eu vou voltar rapidamente. And when I come, there's going to be eagles gathering together. And what does that mean? E quando eu voltar, montes irão se congregar. E o que será que isso significa? We'll read that a little later. Nós vamos ler sobre isso mais tarde. It means when he comes, he's going to destroy all the armies of Antichrist. Ele, na verdade, está dizendo que quando ele voltar, ele vai destruir todos os exércitos do anticristo. That is when the eagles will come and feed on the bodies of the animals and also of E é por isso the que ele army men. citou as aves, ou seja, as águias, elas irão se alimentar da carne desses soldados. So he says, when I come, there will be terrible carnage. Por isso Jesus disse que quando ele voltar, haveria essa terrível carnificina. Now, I want you to look at verses 29 and 30, and you'll see a sign. What is the sign of Jesus coming? Agora veja o sinal da vinda de Jesus, versos 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. So we see that the disciples asked, "What is the sign of your coming?" Os discípulos haviam perguntado, quais serão os sinais da tua vinda? Jesus doesn't give a real clear answer to that, Jesus não deu assim uma resposta muito clara, but he says that there's going to be all kinds of stars or meteors falling out of the heaven. mas Jesus disse que haveria estrelas e meteoros caindo do céu, And I guess the heavens will be very, very black. e o céu ficaria escurecido. And then will be a bright star, Então uma estrela brilhante iria aparecer, and Jesus will be in that e star. Jesus iria estar naquela estrela, And they will see this in the sky. e todos iriam ver isso no céu. And the people on earth who are not trusting in Jesus but trusting in Antichrist, they will be greatly afraid. E as pessoas que estão na terra, que não confiam em Jesus, mas se entregaram ao anticristo, elas vão ficar apavoradas, They will know that judgment is coming. porque elas vão saber que o julgamento chegou. So the bright star in the black sky will certainly be a sign to the world that Jesus is coming. Então aquela estrela brilhante no meio das trevas do céu será um sinal de que Jesus Cristo está voltando. So they'll see him in the sky. E vão vê-lo no céu. And this may take a time as it goes around the entire earth. E isso pode demorar um tempo até que toda a terra possa ver. But when he leaves that area, he'll come back to the earth very quickly. Mas assim que ele sair daquela estrela, ele já estará pisando na terra rapidamente. Okay, so now that's the sign. Então Now, este é o sinal. I want you to look at the fig tree that is found in verses 32 to 35. Agora eu quero que você veja a figueira dos versos 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Now, remember, Jesus is talking about his return. Jesus está falando sobre a sua volta à terra. He's not talking about the rapture. Ele não está falando do arrebatamento. Now, people get this mixed up and they take the thoughts about the return with the rapture. As pessoas confundem às vezes, né, a volta de Jesus com o arrebatamento. And so people say, I see the fig tree beginning to bloom. Aí algumas pessoas dizem, olha, a figueira já está começando a brotar. So Jesus was coming very, very soon. Então Jesus deve estar para voltar rapidamente. The fig tree is only for those who are looking for the return of Jesus. Mas a figueira aqui, ela é um sinal apenas para aqueles que vão estar esperando a volta de Jesus. It's a sign for those who are in the tribulation. Então é um sinal apenas para quem está na grande tribulação. It's not a sign for the rapture. Não é um sinal para o arrebatamento. I was in college when I was about 20 years old. Quando eu tinha 20 anos, eu estava na faculdade, That'd be 64 years ago. 64 anos atrás, I was told that when Israel became a nation, e me falaram que quando Israel se tornou uma nação, that Jesus Christ was coming back very soon. que Jesus estaria voltando rapidamente. I don't know if they said anything about the fig tree, Eu não me but, lembro se eles falaram algo sobre a figueira, but I think that's what they talked about. mas eu acho que era o que eles estavam ensinando. Because Israel became a nation in 1948, Porque Israel se tornou uma nação em 1948, they figured 7 more years and Jesus would come back. então muitos achavam que depois de 7 anos, Jesus voltaria. Because it would be a very short time after the fig tree was blooming. Porque Jesus voltaria rapidamente depois que a figueira brotasse. And so I was in school in 1952, Então eu estava na escola em 1952 and I wouldn't graduate until 1954. e eu não iria me formar até 54. This greatly disturbed me. Então eu fiquei preocupado. I thought, Jesus is going to come before 1954. Então eu pensei, Jesus vai voltar antes de 54.
That only gave me 2 more years. Eu só teria mais 2 anos. I thought I shouldn't stay in school. Então eu pensei, eu não devo nem ficar na escola. I should get out and start working for the Lord Eu right deveria away. sair da escola e começar a trabalhar por Jesus. Well, I did start that summer. Mas eu realmente, naquele verão, comecei a trabalhar. I worked with Vacation Bible School Eu children. trabalhei com a escola bíblica de And I férias. tried to lead many of the children to Jesus E eu Christ. tentei ganhar muitas criancinhas para Jesus. And we went in about 4 or 5 schools. E nós visitamos 4, 5 escolas. And then at the end, they let all the workers go to a camp. E no final, vários trabalhadores das escolas foram para um acampamento. And I asked the leader at the camp, E eu perguntei para um dos líderes do acampamento, is Jesus Christ coming back in Jesus está 1954? voltando antes de 1954? He says he doesn't know. Ele disse, eu não sei. I said, should I leave school and go work Eu right now? perguntei para ele, eu deveria deixar a faculdade e já entrar no ministério agora? He said, well, I would go back to school and keep working. Ele me disse, eu não faria isso, eu voltaria para a escola e continuaria estudando. Keep working on your lessons. Continua estudando as suas lições. And Jesus Christ might come back in 54, but we don't know. Se Jesus, talvez ele volte até 54, nós não sabemos. What if I had listened to this evangelist who came to our school and told us that Jesus was coming back in 1954? Mas já pensou se eu tivesse prestado atenção naquele pregador que veio na minha escola um dia e disse que Jesus voltaria em 54? Now, he was a trusted evangelist. Ele era um pregador fidedigno. A lot of people got saved under his ministry. Muitas pessoas foram salvas através do ministério dele. But when he told us this, Mas quando ele falou isso, it wasn't in the scriptures. não estava na Bíblia. You see, he was mixing what was said about the return of Christ with the rapture Porque of ele Christ. estava confundindo, misturando o sinal que é para a volta de Cristo à terra com o arrebatamento da igreja. The Bible doesn't give us any sign A Bíblia for the não rapture. dá nenhum tipo de sinal para o arrebatamento da igreja. But God does give some signs Mas for the return of Christ. Mas Deus dá alguns sinais para com a volta de Jesus. Now, you don't know the day nor the hour, Você não sabe nem o dia nem a hora, but you know pretty close that he's coming. mas você sabe que está bem pertinho. So that is a problem when you find out that people are mixing the truths of the return with the rapture. Este é o problema, quando você percebe que pessoas estão misturando, os sinais para a volta de Cristo com o arrebatamento da igreja. You see, sometimes we think, well, I think I can see the foreshadowings of Jesus coming. De vez em quando a gente pensa, olha, eu estou vendo ali a sombra da volta do Senhor Jesus Cristo. That's what I was told when I was 20 years old. Foi o que me falaram quando eu tinha 20 anos de idade. I would have been very discouraged if I had listened to that evangelist and hadn't gotten some other information. Eu teria ficado muito desapontado se eu tivesse seguido o conselho ou acreditado na história daquele evangelista. I would have said, these preachers don't know what they're talking about. Eu pensei, esses pregadores não sabem o que eles estão ensinando? They said the rapture is coming very soon because the fig tree is blooming. Eles estão dizendo que o arrebatamento vai acontecer em breve porque a figueira está brotando? What did they think the fig tree was? O que será que eles pensaram que a figueira They thought it representava? was Israel becoming a Eles nation. pensavam que a figueira era uma representação de Israel. And they said, now it's beginning to be a nation. E agora que Israel se tornou uma nação, So the rapture is coming very soon. o arrebatamento está prestes a ocorrer. No, Não, the fig tree is just telling us that Jesus is coming near the end of the a tribulation. figueira é apenas uma representação que Jesus está voltando no final da grande tribulação. I am looking for Jesus to come at any time. Eu estou esperando a volta de Jesus a qualquer momento. There are no signs for it to come. Não há sinais para o arrebatamento. There's just the warning that Jesus says, I will come when you don't expect it. Mas há o aviso, a advertência de que ele voltaria quando ninguém estivesse esperando. So be ready every day, Então, vamos ficar prontos todos os dias. okay? The signs will come for the return of Jesus. Os sinais representam a volta de Jesus Cristo. Now he gives an illustration from the life of Noah. Agora, Jesus, ele dá uma ilustração He says, now, usando a vida de Noé. he says, as in the days of Noah, so will be like when I return. Ele disse, assim como foi nos dias antes de Noé, também será nos dias antes da minha vinda.
he says they were giving in marriage, and they Eles were estavam se dando em living casamento, ordinary lives, vivendo uma vida ordinária, and they weren't paying attention to what I was saying about my return. não estavam prestando atenção sobre as pregações a respeito da minha vinda. And then they said, when the flood came, someone was taken and the others were left. Aí Jesus disse que quando o dilúvio caiu, alguns foram deixados e outros foram levados. Was Noah taken off the earth? Pergunta: Noé foi tirado da terra? No, he was left on the Não, earth. ele foi deixado na terra. Who was taken off the earth? Quem foi tirado da terra? It was all the unbelievers. Os perdidos. Those who were taken away to judgment. Os que foram tirados da terra foram tirados para julgamento. 2 shall be in the field, 2 vão estar no campo, 1 shall be taken, um vai ser tirado, and 1 shall be left. outro vai ser deixado. I heard when I was 12 years old Quando that eu tinha- those who were taken to heaven. Quando eu tinha 12 anos de idade, me disseram que aquele que foi tirado para o céu. And the ones that were left here on the earth. E aquele que foi deixado na terra. They were the unbelievers. Foram os perdidos. That's not what the Bible is teaching. Mas não é o que a Bíblia está ensinando. I just talked to a preacher when I was down here in Brazil one time, and he said, yeah, I just preached that last week. Eu estava com um pastor no Brasil um tempo atrás, e eu falei isso para ele, ele disse, nossa, eu acabei de ensinar isso para a minha igreja. He says, I preached that the ones who were taken to Eu heaven. ensinei que aqueles que foram tirados para o céu. I said, well, you better change that message. Ele disse para ele, é melhor você mudar essa mensagem. Jesus won't be appreciating you're preaching a different message than what Porque he Jesus não vai gostar muito do que você está ensinando. gave. So sometimes preachers get it mixed up. Então, de vez em quando, pregadores também se confundem. When I was 12 years old, I heard the wrong message. Quando eu tinha 12 anos, eu também ouvia a mensagem errada. But it did make me think about it. Mas pelo menos me fez pensar sobre o assunto. But they used the wrong illustration. Mas eles usaram a ilustração errada. See, when Jesus comes and 2 are in the field or 2 are grinding at the mill and one's taken, the other's left, he's talking about his coming. Então, quando Jesus Cristo voltar e um for deixado e o outro for levado, ele está falando da sua vinda ao mundo. And the ones who are left to go into the kingdom E aqueles of que Jesus vão Christ. ser deixados são salvos, que vão ser deixados para entrar no reino de Jesus. And the ones who are taken away to judgment to go to Mas hell. aqueles que vão ser tirados para julgamento. So the illustration is just reversed by many preachers. Então muitas pessoas estão invertendo esta ilustração. So I hope that you understand that now. Eu espero que agora você tenha entendido. Now I want to turn to Revelation chapter 19. Agora, Apocalipse 19. Do I have until 9? Or Yeah, am go I ahead. over time? Okay. Yeah, go ahead. Revelation 19, there we find verses 7 through 9. 19, versos 7 through 9. 7 a 9. 19, 7 a 9. Okay. Can I read? Yeah, go ahead. 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Okay, this tells us about the church believers, you who are believers right now, will be married to Jesus Christ up in heaven. Agora nós estamos falando da igreja, de você. Aquelas pessoas que são salvas vão ser levadas para o céu e vão participar das bodas do Cordeiro. We've been brought up before the tribulation period, Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação and we will be prepared like a bride. e nós vamos ser preparados como uma noiva. So Jesus is marrying the church up in heaven. Então Jesus está se casando, espiritualmente com a sua igreja no céu. And then he loves the church, Ele ama a igreja and he's going to bring the church back to the earth. e ele vai trazer a igreja de volta com ele na terra. You see,
God the Father has given Jesus the right to rule the earth. Deus, This o will Pai, be his home. Deus o Pai deu a Jesus Cristo o direito de reinar sobre este mundo. Então esta terra será o lar de Jesus, Heaven is the Father's home, porque o céu é a casa do Pai, but earth is Jesus' home. mas a terra é a casa de Jesus. He bought us with his own blood. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. And the Father said, because you did exactly what I wanted you to E o do, Pai vai dizer mais ou menos assim, porque você fez exatamente como eu disse, and he raised him from the dead. Deus o levantou dentre os mortos, And when he raised him from the dead, he said, this world is yours e now. quando Deus o levantou dentre os mortos, Deus já disse, esse mundo vai ser seu agora. So he's going to be the king of this earth for 1,000 years. Então Jesus, ele vai reinar sobre este mundo por 1000 anos. And the church believers will be scattered all over the world to help rule this kingdom for Jesus E os Christ. membros da igreja vão estar espalhados por este mundo, ajudando no governo de Jesus. So are you ready to rule with Jesus Christ? Você está preparado para reinar com Jesus Cristo? First of all, you have to be saved. Primeiro, você tem que ser salvo. Then you have to work for E Jesus. segundo, tem que trabalhar por Jesus. And then when he's judging you, he's going to judge you as to where he can put you in his kingdom. E então, quando ele julgar você, que é a igreja, ele vai julgar para saber qual será o seu lugar no reino. And it all begins when he comes back. There's going to be a great supper. E tudo vai começar quando ele voltar, haverá uma grande ceia. Remember what it says in Revelation 3:20. Lembra Apocalipse 3:20? Behold, I stand at the door and knock. Eis que eu estou à porta e bato. And he's knocking to have the person open the door for salvation. E ele está batendo para que a pessoa abra a porta da salvação. Behold, I stand at the door and knock. Eis que eu estou à porta e bato. If any man hear my voice Se alguém ouvir a minha voz and will open the door, e abrir a porta, I will come into him, eu entrarei. and then I will sup with him. E Or com I'll ele eat. cearei. And I believe that time of eating with Christ is at the supper. E eu acredito que esta ceia é a ceia do Cordeiro. Is Jesus in you right now? Jesus está dentro de você agora mesmo. If he's in you, Se ele está em você, there'll be a time when you can eat the supper with him. haverá um dia que você vai participar da ceia com ele. That will be after the tribulation is over. Isso vai acontecer depois do final da grande tribulação. We're going to come back with Jesus. Nós, a igreja, vamos voltar com Jesus. It's going to be a great celebration. Haverá uma grande celebração. All the Jewish people of the Old Testament, Todos os judeus do Velho Testamento, all those Gentiles back in Noah's time, todos os gentios nos dias de Noé, they will all be raised. todos eles vão ressuscitar. They will come to the supper. Eles vão participar da ceia. They will rejoice Eles vão in the marriage of Jesus. Também se regozijar no casamento de Jesus. And we'll be honored as his E bride. nós vamos ser honrados como esposa. And all those who died during the during the tribulation, E todos aqueles que morreram durante a tribulação they'll be there. vão estar lá também. And they'll be rejoicing. E vão se regozijar. And they will also be given opportunities to serve in his E kingdom. eles também terão oportunidades para servir no reino. But we'll have a special place Mas nós, a igreja, teremos um lugar especial. because we are his bride. Porque nós somos a noiva. Are you a part of the bride? Você faz parte da noiva. It's going to be a great blessing. Vai ser uma bênção e tanto. Can you imagine? We are going to be united with Jesus Christ in his kingdom for Já- 1,000 years. Já imaginou? Nós vamos ser reunidos com Jesus Cristo por 1000 anos no seu reino. Now, Jesus is coming back, and that's found in verses 11 through 16. Jesus está voltando, e isso nós vemos nos versos 11 a 15. And we're coming back with him. E nós vamos voltar com ele. But the focus is on Jesus Christ. Mas o foco é em Jesus Cristo. Please read 11 through 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos, no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro.
E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. It says that a sword is coming out of his mouth. Aqui fala que uma espada sai da boca dele. That means that he is going to make war with the words of his mouth. Isso quer dizer que ele vai guerrear com as próprias palavras da boca. Jesus is the one who created the heavens and the earth. Jesus também foi quem criou os céus e a terra. The Father planned it. Deus o planejou, Jesus created it. mas Jesus o executou. That is his son, God's son. Este é o Filho, o Deus Filho. It says that many times in the Bible. Muitas vezes na Bíblia lemos sobre isso. How did he create the heavens and the earth? Como que ele criou os céus e a terra. With just the words of his mouth. Através da palavra da sua boca. So when he comes back, Então quando ele voltar, he's going to use the words of his mouth to destroy Ele these vai- wicked people that are ele- still left after the tribulation. ele vai usar as palavras da sua boca para terminar, para destruir as pessoas, os seus inimigos que vão sobrar da grande tribulação. Don't fight against Jesus. Então não batalhe contra Jesus Cristo. He's got more power than all the kings of this world. Ele tem mais poder do que todos os reinos deste mundo. Now, he is the King of kings and the Lord of lords. Agora ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Too many people have thought little of Jesus. Muitas pessoas pensam muito pouco sobre Jesus. They take Jesus' name in vain. Eles usam o nome de Jesus em vão, They just despise him. eles desprezam Jesus. Someday, Jesus' words will put them in hell. Mas um dia, as palavras de Jesus vai lançá-los no inferno. But those who repent, Mas aqueles que se arrependem they will be saved serão salvos, because Jesus loves them. porque Jesus os ama. But he cannot help them as long as they are rebellious. Mas ele não tem como ajudar pessoas que querem ser rebeldes. Now, read on, verses 17 through 21. Agora, 17 a 21. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. There will be a great supper for the believers, Haverá então uma grande ceia para os salvos, but there will be a great supper for the birds. mas haverá também uma grande ceia para as aves. And they'll be eating the enemies of Jesus Christ. E as aves vão estar se alimentando da carne dos inimigos de Jesus Cristo. But Antichrist and the false prophet will be cast into the lake of Mas fire o alive. anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Now I want you to turn to Zechariah 14. Agora, eu quero que você vá para Zacarias capítulo 14. This is two books before Matthew. 2 livros antes de Mateus. Read verses 1 through 4. E nós vamos ler versos de 1 até o 4. Zacarias 14, versos 1 até o 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio,
para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. At the end of the tribulation, No final da grande tribulação, Antichrist is going to try and destroy everything about Jerusalem. o anticristo vai tentar destruir tudo e qualquer coisa que tenha a ver com Jerusalém. He wants to wipe Jerusalem off the map Ele quer limpar, tirar Jerusalém do mapa. because he knows that God said, I'm going to set my son upon the hill of Zion. Porque ele sabe qual foi a promessa que Deus fez, que Deus iria colocar o filho dele, Jesus, sobre os montes de Sião. So he wants to wipe Israel off the map. Por esta razão, ele quer Jerusalem off the map. varrer Jerusalém do mapa. And if he can do that, then God can't keep his promise. Porque se ele pudesse varrer Jerusalém do mapa, Deus não pode então cumprir a promessa dele. He's going to try and destroy every Jew he can Ele vai tentar destruir cada judeu que ele puder. because God has promised that Jesus would be the ruler over the Jewish people. Porque Deus também prometeu que Jesus seria o rei sobre os judeus. So if God can't keep his promise, Mas se Deus não pode manter a palavra dele, then Satan will rule the world. então Satanás seria o rei deste mundo. But Jesus comes back Mas Jesus volta and he stops Antichrist's destruction e of Jerusalem. para todo o processo de destruição do diabo do anticristo para com Jerusalém. And he delivers Jerusalem. E ele livra Jerusalém. And he will rule over Jerusalem. E ele reina sobre Jerusalém. And from Jerusalem, he'll rule the whole world. E de Jerusalém, ele vai reinar sobre todo o restante do mundo. Believe God's words Acredite na palavra de Deus. and you'll be safe. E você será salvo. Disregard them and you Desa- will be in trouble. Desacredite a palavra de Deus e você está em problemas. Amen.